Boa noite, camaradas. É com muita alegria que iniciamos mais uma edição do programa Diálogos com a Dumb. Esse é um programa realizado em parceria com a Dumb, a Associação dos Docentes da Universidade de Brasília, e a TV Comunitária de Brasília. Eu sou a Michele Costa, sou professora da Universidade de Brasília e diretora da atual gestão da Dumb. No programa de hoje, nós vamos falar de um tema muito importante e atual, que é a luta das mulheres. Uma data que é bastante celebrada, especialmente nesse mês de março, por conta da data do 8 de março, que celebra o Dia Internacional de Luta das Mulheres. Essa data, né, que é bastante celebrada, bastante falada esse mês, foi destacado, foi objeto de estudo aqui por uma autora bem interessante desse campo, que é a Ana Isabel Gonzalez, que fez um estudo buscando ali as origens e as origens das comemorações do 8 de março. E ela disse o seguinte, que em 1910, a segunda conferência de mulheres socialistas aprovou a proposta de um dia de luta pela libertação das mulheres. Alguns anos mais tarde, a participação das mulheres na Revolução Russa teria marcado definitivamente as comemorações do Dia Internacional das Mulheres na data do 8 de março, como contou a Alexandra Kollontai. De acordo com a Kollontai, em 1917, no dia 8 de março, que é o dia 23 de fevereiro do antigo calendário russo, que era o Dia das Mulheres Trabalhadoras, essas mulheres trabalhadoras saíram corajosamente às ruas de Petrogrado. O Dia das Mulheres Trabalhadoras de 1917 tornou-se memorável na história. Nesse dia, as mulheres russas ergueram a tocha da Revolução Proletária e incendiaram todo o mundo. E é com esse espírito, né, com essa inspiração que a gente celebra o 8 de março e se rearticula e faz novas articulações e fortalece a luta, né, pelo fim da violência contra as mulheres, por melhores condições de vida, de trabalho e de existência, né, para as mulheres dentro de um projeto da sociedade que queremos. No programa de hoje, a gente vai falar sobre a atualidade da luta das mulheres na educação e no mundo do trabalho. E para conversar sobre esse assunto, nós recebemos e agradecemos, né, a disponibilidade da Sofia Cartacho, que é coordenadora geral do DCE, o Diretório Central de Estudantes da Universidade de Brasília, e militante do Levante Popular da Juventude. A gente também agradece a participação e a contribuição da Suzana Xavier, que é servidora técnica administrativa da UNB, é mestranda em Direitos Sociais e é representante do Sindifub, que é o Sindicato dos Técnicos da Universidade de Brasília. Sofia e Suzana, muito obrigado pela presença de vocês aqui hoje. Obrigada, Michele, é um Prazer prazer estar estar aqui. apesar das dificuldades que eu tenho. Mas vai dar certo, Suzana. Bom, pessoal, hoje o nosso programa ele é bem curtinho, né? Então eu já vou começar aqui trazendo uma questão, que é a grande questão que eu gostaria de conversar com vocês hoje, que é sobre como vocês duas, e a entidade que vocês estão aqui representando hoje, que é o sindicato, que é o movimento estudantil, entendem os desafios que estão colocados para que a gente consiga avançar nas pautas de garantia de acesso à educação, que foram, né, duramente comprometidas com os corpos orçamentários e com as condições dignas de emprego e renda que afetam diretamente, né, a vida e a qualidade de vida das mulheres. Para iniciar essa primeira rodada, eu pensei da gente fazer aqui de passar para cada um de vocês. Acho que a gente podia começar pela Suzana, com de 5 a 7 minutos para cada uma. Pode ser? A gente começa com a Suzana e depois vai para a Sofia? Vamos lá, Suzana? Vamos tentar? Sim, até porque, né, problemas tecnológicos aqui pode ser que caia, né? Então, deixar registrado aqui a minha visão do que aconteceu nos últimos anos aqui na universidade. Bom, eu sou técnica aqui na UNB já há mais de 20 anos, né? Então, assim, períodos de
de muitos períodos de muita perseguição, mas esse momento aqui, o momento atual que a gente passou até 2022, foi um período nefasto, né? As mulheres, principalmente, ficaram sobrecarregadas de trabalho, no período, a gente percebe isso muito, a gente tem que cuidar do trabalho doméstico, tem que trabalho institucional, tem que cuidar da educação das crianças, mesmo espaço físico, isso gerou uma onda de conhecimento para as técnicas. Por lado, a gente teve estamos com quase 7 anos, sem qualquer reajuste de salário, nem de benefícios, e uma superinflação. Então, nossos rendimentos foram consumidos. Aqui na universidade, quem mais passa em concurso público, séries, né? Infelizmente, como a educação tem um dos mais baixos, né, do serviço público, de forma geral, muitas vezes as pessoas passam e utilizam a universidade como trampolim. São os servidores que são realmente aqueles que fazem a verificação, que acaba falando fortemente da de fazer uma carreira aqui, né? Nós temos uma carreira que nos estimula até a fazer pós-graduação, mestrado, doutorado, mas a gente sabe que para as mulheres manter um trabalho, uma rotina cotidiana de trabalho, de cuidados, com tarefas domésticas e a formação acadêmica e seguir uma carreira é muito complicado. Então, a gente tem falado muito fortemente sobre a necessidade de redução de jornada de trabalho, de um trabalho mais flexível, híbrido, de modo que a gente consiga compartilhar. Por outro lado, o campus, para as mulheres, não é um lugar seguro, né? Para o assédio institucional, que é muito dirigido principalmente às mulheres, nós também temos práticas de outros tipos de violência, como tentativa de estupro, o assédio nos ambientes externos, enfim, toda série de violência que se coloca contra a mulher, a sociedade de forma geral, isso não deixa de perpassar também o ambiente universitário, né? Então, em alguns cursos ainda existe um certo preconceito com a participação de mulheres e principalmente de nós somos 3 segmentos da universidade, o segmento docente, estudantil e de servidoras técnicas administrativas, servidores técnicos administrativos. Infelizmente, esse é o segmento mais invisibilizado na UNB. Da área meio, e eu diria para vocês que a área meio não é menos importante, porque sem a área meio a instituição simplesmente funciona, mas existe sim um certo preconceito, como se nós não fôssemos partícipes da construção do processo. E, de fato, os técnicos sempre estiveram na defesa da educação, nós fizemos todo um grande movimento, né, contra a emenda constitucional 51, que congelou o teto de gastos, que retirou recursos, fizemos vários movimentos a partir do FUB, temos feito movimentos na defesa da educação durante todo o da era Bolsonaro. Então, assim, a gente sempre tentando se mobilizar no sentido de unir forças, principalmente dos segmentos, que a gente conseguisse sair dessa realidade. A nossa realidade de trabalho é extremamente precária, condições orçamentárias e financeiras da UNB. Chegamos a um período em que até água faltava, água em alguns departamentos, enfim. Não é uma situação nada fácil, não é uma realidade fácil, mas a gente sabe da nossa importância, do que a gente tem feito, fazer não só a defesa da educação, mas a defesa dos nossos corpos, do direito de estar aqui, do direito do direito de ocupar espaço, né? E aí eu falo em todos os sentidos, espaços acadêmicos, espaços diretivos, espaços de gestão, os espaços nos ambientes políticos e sindicais, para a mulher, acredito não diferente de todo o resto, de todas as instituições, muito complexo e muito, extremamente violento para poder ocupar espaço. Infelizmente, é uma dura realidade,
não à toa a gente vem sofrendo. Eu falei para vocês de violências no campus, a gente, mas até o transporte público para as mulheres poderem trabalhar hoje é uma coisa complicada, né, por conta das importunações sexuais, por conta de assédios em transporte público, assédio em espaços, enfim, a gente está com essa realidade aí, caiu. Muito importante, Suzana, o que você destaca, né, sobre primeiro, que a gente precisa, né, precisa se ver enquanto uma categoria, a categoria de trabalhadores, junto com os estudantes, para compor e fortalecer essa luta, que é uma luta complexa e que demanda a participação de todos nós aqui na universidade, por melhores condições de trabalho, de permanência, de estudo, para as transformações necessárias. Né? Nesse sentido, eu coloco agora também a questão aqui para a Sofia, de como que o movimento estudantil, Sofia, tem entendido, né, esses desafios, essas dificuldades, para que a gente consiga avançar, né, nas garantias, especialmente, né, do acesso à educação para as estudantes, né, enfim, para todos aqueles que têm direito, né, que são todas as pessoas que têm direito a acesso à educação. E como que isso, né, enfim, os últimos cenários mais recentes, impactaram, né, nas condições do acesso à educação aqui na universidade. Então, o movimento estudantil enfrentou, principalmente durante a pandemia, um problema muito grande, né? Que a gente vem lutando desde sempre para a inserção, mas também para a permanência das mulheres dentro do ambiente universitário, mas também dentro do ambiente universitário, não simplesmente por estar dentro de uma sala de aula ou por regimentalmente ter um acesso à educação, mas de ser protagonista mesmo desse espaço que é um espaço de poder, que é um espaço de criação, que é um espaço da afirmação do que é dado como verdade ou não, do que é dado como ciência, o que é dado como desenvolvimento, de acesso a um desenvolvimento econômico, de acesso a trabalho e renda, de acesso à educação nesse lugar como um todo, né? E durante a pandemia a gente enfrentou um grande problema que as mulheres foram as principais atingidas, porque para além da crise sanitária, a gente também estava vivendo uma crise econômica muito grande, a gente estava vivendo crises pessoais muito grandes. As mulheres foram as principais atingidas, que tiveram o trabalho, os afazeres domésticos assim, multiplicados, eram as mulheres que principalmente estavam no cuidado das crianças, dos idosos, no cuidado da casa. Então, quando alguém tinha que sair dos seus estudos, tinha que sair do seu trabalho, geralmente eram as mulheres. Então, durante a pandemia, a gente enfrentou um problema e até hoje a gente enfrenta um problema muito grande de evasão dentro da universidade. Recentemente, a gente esteve nesse trâmite de conseguir conversar com o decano de ensino e pesquisa, com o decano de graduação, para a gente poder lidar com um problema que é que muitos alunos estão tendo sua matrícula cancelada porque estiveram afastados da universidade. Enfim, isso tem sido algo muito grande, um objeto de atenção do movimento estudantil, que é como a gente pode lidar com isso, como a gente pode estar lutando para que a inserção dentro do ambiente da educação ele possa vir acompanhado junto também de políticas públicas de permanência. E é muito mais importante, tem uma esfera muito mais complicada quando a gente olha para um espectro maior que esse, que é o dos recortes, né? Enquanto mulher, já é muito complicado se estar dentro da universidade. Só que enquanto uma mulher preta, enquanto uma mulher indígena, enquanto uma mulher imigrante, uma mulher com deficiência, uma mulher LGBT, uma mulher periférica, existe todo um outro seio de questões que complica e que dificulta esse acesso à universidade, esse acesso à educação, a trabalho e renda. Durante a pandemia, o Levante ele esteve junto de programas como Nós por Nós, que tentava levar cestas básicas às famílias, porque a gente sabe que no Brasil tende a ser a mulher que sustenta a sua família, que se torna esse pilar fundamental. Então, quando existe a necessidade da mulher ser esse pilar que tem que se preocupar se a comida vai chegar na mesa e se ela vai poder estudar ou não, não chega nem a ser o objeto principal da sua atenção, é inviável se pensar num projeto de educação para além desses horizontes. Enfim, eu acho que o movimento estudantil tem trabalhado
para que a gente possa garantir que a mulher e, enfim, todos os seus direitos sejam assegurados dentro da universidade, para que ela possa acessar a universidade, acessar a cidade, seja mesmo com esse transporte precarizado que a gente sabe que a gente vive, seja enfrentando os assédios que a gente sabe que a nossa universidade tem, enfim, que a gente possa estar se reforçando e lidando com esses desafios que vêm cada vez mais atingindo e principalmente as populações mais fragilizadas pela nossa conjuntura que infelizmente vem atacando para que essas mulheres não possam se reestruturar dentro da universidade. Bacana, Sofia. Eu destaco, né, da sua fala a relevância da gente ocupar esse espaço da academia, não só como um espaço, mais um espaço necessário, né, da presença, da participação das mulheres, mas também como um espaço de produção de conhecimento, de produção de valor, de produção de símbolos, né, que são capazes de transformar ou de conduzir, de participar das transformações das quais a gente almeja, né? Então, o espaço da academia, o espaço da educação de uma maneira geral, mas de maneira específica da academia, das universidades, ele é um espaço que de muitas formas carrega, né, a manutenção de muitas das ideias e das problemáticas e que também, né, apresenta a potencialidade de ser um espaço fomentador das transformações. Nesse sentido também, e até para finalizar aqui, mais uma questão que eu gostaria de levantar para vocês, do que vocês ressaltam das ações ou dos horizontes, né, de para onde as ações devem apontar da atuação dos sindicatos ou das entidades que estão aqui, do Sindifub, do DCE, no sentido de fortalecer, né, o movimento, a luta das mulheres por igualdade, por direito, por dignidade. E quais têm sido as ações e os movimentos, as articulações que o sindicato, que o movimento estudantil tem promovido, tem fomentado no sentido de superar as desigualdades entre homens e mulheres, as violências sexistas, que também são bastante vivenciadas, né, no espaço do campus universitários, como ressaltou a Suzana, como ressaltou a Sofia, e que representa esse sistema que é amplo e sofisticado de opressão da vida, do corpo e do trabalho das mulheres. Também, se vocês puderem destacar, né, qual é o papel que a educação, e a gente pode pensar a partir de práticas educativas e de políticas educacionais, tem, né, para a constituição dessa luta. A Suzana ainda está aqui? Então, vou voltar aqui para a Suzana. Depois a gente Oi, querida. Caiu aquela hora, né? No celular fazer isso é um pouco complicado. Bom, então, a nível de sindicato, né, a gente tem se organizado, inclusive nacionalmente. Agora, no dia 9, nós temos encontro de mulheres, né, das universidades, de todas as universidades, vai ser aqui no campus da Darcy Ribeiro, na Faculdade de Ciências da Saúde. Nesse debate a gente deve levantar algumas pautas né, sobre as nossas condições de trabalho hoje, principalmente. É importante a gente ressaltar que, pós-pandemia, nós ainda estamos muito sobrecarregadas, e a gente viu uma mudança, né, na modelagem do trabalho que tem que ser considerada numa perspectiva de garantir para as mulheres uma qualidade de vida melhor, que seria, né, o trabalho híbrido, no formato híbrido, né, o home office, o próprio trabalho remoto, que já é uma realidade, inclusive, no serviço público, e também para a iniciativa privada. Eu acho que vale a pena a gente estar nessa conjuntura novas condições, né, de não estar se deslocando tanto, né, do espaço doméstico para um ambiente institucional, se a gente conseguiu comprovar durante a pandemia que foi possível fazer a conciliação, mesmo estando com as crianças em casa, que agora seria uma realidade um pouco diferente. Uma outra questão é que, sim, a gente vem fazendo debate aqui na UNB, no meio de fóruns, de conferências, sobre as condições de não só de educação, as condições de trabalho, e o que a gente pode fazer para melhorar essas condições,
por meio de políticas. Então, aqui na UNB foi construída a política de violência de gênero. Houve um debate também no sentido de a gente dialogar sobre a questão da violência política, porque é uma realidade, né? Eu estive afastada, licenciada para pleitear a candidatura à Câmara Legislativa, senti muito fortemente isso, o nível de agressão, de misoginias, né, sofrido nas ruas por mim, por minhas companheiras, foi assim, o tom, o discurso de ódio contra mulheres, e principalmente mulheres da periferia, que era no meu caso, sou uma mulher periférica, sou uma mulher negra, né, me autodeclaro negra. Então, assim, a dificuldade, a gente não acessa espaços deliberativos, e enquanto a gente não conseguir fazer isso, a gente vai estar aí sendo pautadas como políticas mínimas. A gente vê que as ferramentas do Estado no combate à violência doméstica não têm conseguido resolver a questão. Assim, os dados que saíram hoje, por exemplo, de 495 mortes de mulheres em 2022, saber que a cada minuto, pelo menos 30 mulheres são, de alguma forma, físico ou psicologicamente violentadas, né, sem contar com os outros tipos de violências, né, que ocorrem nos espaços sociais, para além do âmbito doméstico. Então, assim, a educação, ela tem um papel fundamental, né, na discussão sobre tudo isso, sobre esses dados e sobre como a gente mudar essa cultura machista, né, que seria a partir mesmo da educação, em sala de aula, com as crianças, com os adolescentes, e eu acho que a gente tem que instituir políticas para os agressores também, que é muito fácil você pegar um homem que agrediu uma mulher e colocar uma tornozeleira eletrônica e aí, tá beleza, tá tudo bem. Não tá, não. A gente precisa de medidas educativas, né, na obrigatoriedade de fazer cursos, formação, medidas pedagógicas mesmo, de mudança de comportamento, para que a gente tenha as mulheres livres, para que as mulheres possam ocupar espaços de poder, para que as mulheres possam estar sem ter medo, ocupando escolas, faculdades, a cidade, né, como disse a companheira. Então, assim, a educação, ele é o ponto principal. Daqui que tem que sair esse debate, e é a partir daqui que a gente pode promover mudanças. Bacana, Suzana. E aí agora eu chamo a Sofia também para contar para a gente um pouco de como que o movimento estudantil na Universidade de Brasília tem se movimentado nesse sentido, né, de ações, de articulações, e também para compartilhar com a gente a agenda de lutas aí que o movimento tem participado. Então, eu acho que uma das coisas principais de se falar é que hoje em dia o movimento estudantil ele é protagonizado principalmente por mulheres. Dentro do DCE a gente tem uma estrutura de coordenação geral entre as outras coordenações das suas pastas, e somos 4 coordenadores gerais e 3 são mulheres. Isso para além de dentro das coordenações em suas pastas divididas, onde somos maioria. Então, isso já parte de um lugar muito importante, que é como a gente se coloca dentro desses espaços de poder, dentro desses espaços de criação de conhecimento, ou a forma de dialogar, porque isso já representa muita coisa. Um exemplo também foi no ano passado, que eu acho que teve a sua visibilidade muito grande, que é após uma aluna ser estuprada dentro do campus, a gente teve uma das maiores movimentações dos últimos anos dentro da universidade. A gente teve ali o ICC Central ocupado de alunos, e logo em seguida fomos em direção à reitoria, também assim, com muitos estudantes, para poder fazer a nossa voz ser ouvida, de que nós, como estudantes, depois de lutarmos tanto, enquanto mulheres, enquanto periféricas, para poder alcançar esse espaço da universidade, ainda somos colocados nesse lugar de insegurança, de ter a nossa própria vida, a nossa própria privacidade, enfim, de estarmos como mulheres sendo violentadas nos espaços que deveriam ser nossos por direitos, nos espaços que deveríamos poder estar com segurança. Então, é muito importante para a gente, enquanto estudantes, enquanto militantes, enquanto atuantes do movimento estudantil, que a gente possa estar cada dia atuando no sentido de uma reivindicação de um lugar onde a gente possa conviver, um lugar que a gente possa lutar, um lugar que a gente possa pautar as nossas necessidades.
Isso vem se mostrando de diversas outras formas. Quando construímos junto com professores, com decanos, que dialogam de fato com as nossas necessidades concretas. Ou então, quando conversamos, principalmente no passado, durante todo esse processo de eleições, de pautar realmente as nossas necessidades, as nossas reivindicações. Temos lidado com muitos assédios dentro do campus, então construir uma gestão que esteja aberta a dialogar e receber as nossas vítimas para poder cuidar e estruturar de fato uma universidade que seja reforçada pelos seus estudantes e que crie uma rede de apoio já faz muita diferença quando a gente está acostumado com uma sociedade capitalista individual, onde alguns podem alcançar ou não, e quem consegue tem os seus privilégios garantidos se mantém. Então, a gente tem sempre atuado nesse sentido. Agora, enquanto movimento estudantil, mas para além do DCE também, o Levante Popular da Juventude tem construído, junto com a MST, diversas ações. Agora mesmo, amanhã, vai começar o acampamento pedagógico, que é parte da jornada de Mulheres Sem Terra, que está passando pelo Brasil todo, e a gente vai ter um acampamento para poder pensar como a gente tem pensado trabalho e renda, alimentação sem agrotóxicos e uma ocupação das terras de uma forma que a reforma agrária se faça acontecer, seja concreta, e como as mulheres têm sido protagonistas desse movimento no Brasil todo e aqui no Distrito Federal também. É sempre muito importante que a gente busque esses espaços de poder, tanto os espaços acadêmicos, os espaços concretos, na materialidade, nos trabalhos diversos, como as mulheres têm sido, sim, pedra fundamental, desde sempre, para a construção disso, como a revolução tem sido pautada pela mão de mulheres, pelo nosso sangue, e que a gente possa olhar quem veio antes para poder construir o que vem depois, numa construção que realmente valorize as nossas, que a gente possa construir com direito, com acessos e com dignidade. Muito bom, Sofia, quando você destaca que a relevância da nossa articulação, né, enquanto protagonistas das transformações que a gente quer, apesar do sistema de violência e de opressão que é imputado às mulheres ser muito complexo, ser muito antigo, a nossa força e nosso poder de articulação, de resistência e de transformação é maior ainda, né? Nesse sentido, eu reforço aqui o convite da Suzana, da Sofia, para que as mulheres e toda a comunidade do Distrito Federal se some às ações que vão acontecer esse mês, em fortalecimento a essa data, né, o 8 de março. Aqui em Brasília, no dia 8, então, a gente tem a Marcha das Mulheres, a Marcha Unificada do Distrito Federal e em torno, que vai começar às 16 horas, a concentração, né, vai ser às 16 horas, ali perto da Torre de TV, perto ali da Funarte, ali no plano piloto. Essa marcha, ela foi articulada, né, com o mote por democracia e pelo bem viver, contra a fome, o racismo, o machismo e sem anistia aos fascistas. Nesse dia, no 8 de março desse ano, a gente vai caminhar até a Praça do Palácio do Buriti, sede do governo do Distrito Federal, e lá vai acontecer um ato político com apresentações culturais e um espaço de autocuidado. Te reforço, então, o convite para que todas e todos participem, né, desse momento, fortalecendo essa luta, que é uma luta histórica em defesa das mulheres e do projeto de sociedade que a gente quer. A ADUNB, que é a Associação dos Docentes da Universidade de Brasília, e é o nosso sindicato, o Sindicato dos Professores da Universidade, também se compromete, né, com a luta em defesa dos direitos das mulheres, das professoras, com melhores condições de trabalho, compreendendo que o sistema de opressão a qual, né, estamos submetidos atinge de maneira diferente, né, as professoras, que o espaço da academia, o espaço da ciência, apesar de já evidenciar as desigualdades sobre as diferentes áreas do conhecimento, diferentes regiões, né, do mundo, ainda é intensificado quando a gente coloca a questão de gênero, que as condições de acesso a esses espaços, aos espaços de produção de conhecimento, de discussão
de pautas, não está dada de maneira igualitária, então a gente se compromete também no engajamento e na articulação nas lutas que vão no sentido de construir os espaços e as sociedades que a gente deseja. Eu agradeço a participação da Sofia e da Suzana nesse programa de hoje. Agradeço também a participação e a audiência de todo mundo que esteve com a gente aqui hoje. E espero todas vocês, no nosso próximo programa, semana que vem, no Diálogos da Adumbe. Muito obrigada, Suzana, muito obrigada, Sofia, pela colaboração, pela participação nesse evento de hoje. Obrigada, meninas, foi um prazer estar com vocês. Muito obrigada, Michele, muito obrigada, Adumbe, sempre muito importante a gente estar na luta juntos. Isso aí, vamos juntas. Amanhã temos o nosso evento, né? A Adumbe Citifub, tá? Tá convidada a Michele, nosso coffee break na Praça Chico Mendes. Muito bom lembrar, Suzana, amanhã às 9, não é isso? Vamos começar às 10 horas, às 10 horas. Isso, então amanhã às 10, lá na Praça Chico Mendes.